Renato Gaúcho fala sobre os erros do Vasco resultaram em gol no Internacional, sobre cheio das Gomes e também na falta do Thiago Mendes, do Rogers, tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo, bom dia para educação a você, porque esse time não merece. Muitas falhas durante o jogo e perdeu para o Internacional por 4-1 ontem no Beira-Rio, em Porto Alegre. Bom, vamos ver os jogos de domingo, dependendo dos resultados. Se o Vasco pelo menos se mantém na 8ª posição, ou se vai perder, quantos vai perder de posição. Bom, aí o campeonato é nivelado, né? Que o Vasco até se aproxima da zona de rebaixamento. Se tivesse vencido, teria se aproximado do G5. Mas deu mole, mas não é nada desesperado, porque o Vasco tem mais 2 jogos em relação ao Campeonato Brasileiro. Antes da parada da Copa do Mundo, Ramos em casa vai pegar o Bragantino no próximo domingo e o Atlético Mineiro no outro domingo, né? E no meio disso, na próxima quarta-feira, terá um jogo decisivo valendo a liderança no grupo G da Copa Sul-Americana contra o Olímpia em Assunção, no Paraguai. O calendário corrido no Gigantes da Colina antes da parada da Copa do Mundo. Bom, vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no Beira-Rio, que o técnico Renato Gaúcho falou dos erros individuais que resultaram no gol do Internacional. Veja. Ter mais atenção. E os gols que a gente tomou foi por falta de atenção. Então a gente não pode nem colocar em campo ou na desculpa de que não tivemos tempo suficiente para treinar. Isso é atenção. Faltou atenção. A Internacional foi melhor, aproveitou as nossas falhas, soube fazer os gols, mereceu a vitória por tudo que eles fizeram durante os 90 minutos. E como você mesmo falou, a gente tem que esquecer esse jogo, pegar como exemplo, obviamente, aprender com os nossos erros. Uma coisa que eu cobro bastante sempre do grupo é ter atenção durante os 90 minutos, porque no momento que ele apitar, a coisa vai acontecer. E tem acontecido. E hoje por um placar, porque nós falhamos bastante. Então, pegar esse jogo, como falei, como exemplo, corrigir a atenção, não tem correção. Não tem atenção. Não tem correção numa atenção. A atenção você tem que ficar ligado os 90 minutos. Independente do adversário, independente do local do jogo, independente do que está acontecendo, você tem que ficar ligado. E hoje, por nós não estarmos ligados, concentrados, falhamos e a Internacional soube aproveitar nossas falhas. Também falou sobre o Andrés Gomes e o Tchê, explicando a posição dos dois, principalmente do Gomes, que Malmen foi o que mais tentou fazer jogada ofensiva do Vasco e fez o gol de honra no Gigantes da Colina. Vejam. O Gomes, o forte dele é pelo lado esquerdo. Mas isso não quer dizer que tem que ficar fixo do lado esquerdo. Ele tem que se movimentar. No momento que um companheiro cai ali, como aconteceu em outras vezes, não é porque ele fez gol, porque ele estava do outro lado. Não, do outro lado ele não rende o que ele rende pelo lado esquerdo. Mas é a movimentação, eles não tem que ficar fixos. No momento que o companheiro cai na posição dele, como aconteceu hoje de novo, ele estava lá dentro da área, que é o que eu mais cobro dele, para ele pisar na área. Quando ele pisa, ele faz os gols. Quanto ao Tietê, nós tentamos um esquema hoje, o lado forte da Internacional a gente sabe que é o lado esquerdo, uma dobra dos laterais. E o Internacional é forte por esse lado aí, hoje provou mais uma vez, apesar das nossas falhas,
Por isso que eu coloquei o Tietchan aí, justamente para acompanhar o lateral esquerdo, e o Puma pegava o Bernabé. Só que, como eu falei, não vamos culpar A, B ou C. Todos nós somos culpados. Nós falhamos, nós perdemos, e quando a gente ganha, ganha todo mundo. Então, houve as falhas sim, vamos procurar corrigir, entendeu? Mas a maior falha que nós tivemos hoje foi a falta de atenção. E no momento que você tem a falta de atenção, a coisa acontece. E aconteceu. Então, não adianta a gente falar, não tem tempo para treinar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É ficar ligado. A coisa que eu mais cobro do grupo é ter atenção desde o primeiro minuto. Hoje nós não tivemos, e então só nós somos aproveitar as oportunidades que nós demos ao Internacional. Também falou sobre a falta do Roger e do Thiago Mendes. Quanto eles fizeram falta? Vejam. Pô, mas eu acabei de falar. Falta de atenção. E o Internacional soube aproveitar. O Internacional tem jogadores de qualidade. Nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos no ponto. E o Internacional se aproveitou. É bem simples. Então não importa o esquema, não importa os jogadores de marcação, mais técnico aqui, mas não. Independente do time que estava em campo. Nós entregamos. Entramos com sono e o Internacional soube se aproveitar. E aproveitou bem. E custou barato hoje, hein? Custou barato, já falei para eles. Foi barato pelo que nós apresentamos, principalmente no primeiro tempo. Eu, para te falar a verdade, estava torcendo para o jogo acabar. Porque a coisa estava feia, mas depois no final ainda com 10 homens. É isso, galera. Até a hora do almoço com o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em Beira-Rio. Até mais.